por falar em feriado, hoje é véspera, né? Véspera de feriado, amanhã é Dia do Trabalhador e essa data reforça a luta por melhores condições de trabalho, além de lembrar os principais direitos e deveres dos trabalhadores. Assunto para a gente entender melhor agora no quadro Seu Direito. Aqui no estúdio, para conversar com a gente sobre esse assunto, eu converso com a advogada Mariana Freire. Bom dia, seja bem-vinda. Coisa boa receber você aqui, viu? Obrigada. E para tirar as dúvidas, afinal, direito trabalhista sempre traz muitas dúvidas, né, doutora? Com certeza. Então vamos deixar aí o pessoal de casa muito bem informado. E claro que você pode e deve participar enviando suas dúvidas para a gente, né? Quem sabe compartilhando alguma situação de agora, algo que já aconteceu com você. O importante é você participar. Tem QR Code já aqui no cantinho da sua tela. Faz essa experiência agora, abre a câmera do seu celular, como se você fosse tirar uma foto, aponta para esse quadradinho que está aqui, ó, no rodapé da tela, e assim você já vai ser direcionada para o nosso WhatsApp. Então, a gente está aguardando a sua participação. Mas já para deixar mais fácil, antes mesmo do programa entrar no ar, né, ao longo dessa semana, a nossa equipe entrou em contato com a doutora Mariana para saber quais são as dúvidas mais comuns que chegam para ela enquanto advogada, né, doutora? A gente já trouxe aqui em tela para facilitar o entendimento para todo mundo. Pode ser, então? Pode, com certeza. Vamos nessa, então, já soltando aqui na tela do Mulher Demais as dúvidas mais comuns envolvendo, então, esse universo do direito trabalhista, dos direitos dos trabalhadores, tá? Vamos trazer agora essa primeira pergunta, o primeiro tópico. Trabalho sem carteira assinada e quero reivindicar meus direitos trabalhistas. Isso pode, isso não pode. É uma realidade, infelizmente, também muito comum, né, doutora? As pessoas que trabalham sem vínculo mesmo com carteira assinada, né? Exato. Não pode. Se eu trabalho, eu preciso ter minha carteira assinada. É o primeiro ponto. Muitas dúvidas chegam nesse aspecto. Doutora, eu estou trabalhando, não tenho a minha carteira assinada. O que é que eu faço? Primeiro conselho que eu dou, se for uma grande empresa, pode oferecer uma denúncia no Ministério do Trabalho, que pode ser anônima, para que eles verifiquem a situação. Se porventura, aí qual é a situação? No Ministério do Trabalho não vai gerar uma indenização para o trabalhador, também não vai receber as verbas retroativas. Então, entra com a demanda trabalhista, pedindo reconhecimento desse vínculo empregatício, o pagamento de todas as verbas trabalhistas que não foram pagas, além de INSS, FGTS e uma indenização por danos morais. E isso vale para direitos triviais, por exemplo, como férias, uma folga, direito a um extra, por exemplo? Perfeito, tudo. O que incidir de horas extras que não foram pagas, trabalhei domingo, trabalhei feriados, não recebi. Então, todas as verbas decorrentes do trabalho que não foram pagas por algum motivo podem ser pleiteadas. O caminho é acionar a Justiça do Trabalho, Exato. por exemplo? Precisa deixar um parênteses porque assim, vamos supor que eu saí do meu trabalho e agora eu quero reivindicar essa situação. Certo. Essa entrada tem que ser até 2 anos do término do contrato do trabalho. Certo. E só vai poder pleitear as verbas dos últimos 5 anos. Por isso que precisa ligar o alerta, porque às vezes trabalhei 15 anos, passei 5 anos fora e agora eu quero reivindicar. Não vou poder. Entendi. Porque passei mais de 5 anos sem dar entrada. Só pode 2. Quanto antes, melhor, Exatamente. né? E mais tela, mais dúvidas comuns, né, sobre o direito dos trabalhadores. Existe um tempo mínimo ou limite para a empresa conceder folgas por horas extras, de banco de horas? Então, o empregado que tem algum banco de horas aí, que trabalhou a mais por um período, existe um tempo mínimo para requerer, então, essa folga, essa hora extra, até paga mesmo, Isso. né? Então, através de um acordo. Ele pode ser um acordo coletivo ou pode ser um acordo individual. E aí vai depender se foi o individual ou se foi o coletivo. O prazo é que, entre 6 meses e 1 ano, essa folga seja retirada. Certinho. Mais uma dúvida, então, aqui na tela do Mulher Demais. E você pode e deve participar também enviando dúvidas para a gente, tá? No 991050400. Olha só, que dúvida também muito frequente, né? Trabalho aos domingos e feriados. Como é que deve ser feito esse pagamento? Já vamos trazer essa realidade para amanhã, né? Que muitos trabalhadores vão ter um horário de expediente normal amanhã, mesmo sendo feriado. Como é que isso deve ser pago também? Então,
No caso de trabalho, domingos e feriados, o correto é que haja o pagamento em dobro deste dia. Se porventura não for possível o pagamento em dobro, que seja concedida uma folga compensatória. Certo. A súmula nova do TST traz que essa folga tem que ser retirada dentro do mesmo mês. O interessante é que seja ainda dentro da mesma semana. Se não for possível, que seja dentro do mesmo mês. Certinho, então. E agora a gente já abre aqui o espaço para as dúvidas que estão chegando no nosso WhatsApp, né? O 991050400. Vocês sabem que aqui você tem prioridade, né? Já vamos soltar aqui na tela. A gente não está mostrando aqui quem mandou essa mensagem, porque são pessoas que eventualmente ainda estão trabalhando, então é algo muito delicado, né, doutora? A gente expor o nome da pessoa, às vezes até o bairro também. Tenho 5 anos de empresa, então segue trabalhando na empresa, né? Tenho 5 anos. E se eu pedir para sair, quais serão os meus direitos? Então, a pessoa que quer pedir demissão, por exemplo, né, doutora? Nesse caso, 5 anos trabalhando, esse trabalhador vai ter algum tipo de direito? Vai. Ele vai receber as férias proporcionais com o texto constitucional, vai receber o aviso prévio se porventura ele trabalhou pelos 30 dias. Muita gente acha que o fato de estar pedindo demissão não precisa cumprir o aviso prévio. E aí, quando recebe as verbas rescisórias, vê que houve o desconto desse aviso. Precisa entender que, independente de eu ter sido demitido ou de eu ter pedido demissão, Certo. eu preciso cumprir os 30 dias. Se eu não cumpro, eu não vou receber aquele aviso e vou ter o desconto. Entendi. Então, no caso de um pedido de demissão, eu preciso trabalhar os 30 dias para que eu receba o aviso prévio, além das férias, mais o texto constitucional e o 13º, também proporcional. Entendi. Fora isso, eu não vou receber mais nada. Não vou poder sacar FGTS, não vou receber a multa de 40% e nem vou poder dar entrada no seguro-desemprego. O que acontecia há um tempo, né? Não sei se ainda acontece hoje, era de um empregado tentar fazer um acordo com os seus gestores, né? Olha, eu queria muito sair, mas se eu sair, se eu pedir demissão, eu vou perder os meus direitos. Você me demite? Isso é ilegal, doutora? Então, a própria reforma trabalhista permite hoje a proposta do acordo, só que todas as verbas vão ser em valores menores. Certo. Entendeu? E o seguro-desemprego também não sai no valor correto. Então, é aquela situação, quero tentar receber minhas verbas, mas não vai receber tudo como se fosse uma demissão. Certinho, tá bem. Vamos para mais uma dúvida aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Você vê que com uma pergunta a gente estica o assunto, porque realmente tem muita coisa envolvida, né? São muitos fatores. Trabalho em uma empresa e é descontado dos funcionários valores de inventários. No nosso contrato tem que pagaríamos pelos danos, inclusive essas peças que dão falta em inventário. Isso é certo? Acho que aí algum dano, né? Algum material da empresa, né? Alguma peça perdida ou loja de roupa, por exemplo, né? Se for o caso. Isso é certo, doutora, de acontecer? Os funcionários arcarem com esse prejuízo, digamos assim? Certo não é, mas precisa ver como é que está no acordo coletivo. Tá. Uma coisa que a reforma trabalhista trouxe é o crescimento de um acordo ou de uma convenção coletiva. Então, ainda que a lei diga algo, se o acordo ou a convenção prevê outra situação, vai prevalecer o que está no acordo ou na convenção. O normal é que o empregado não seja penalizado pela perda de alguma mercadoria ou de algum objeto. Se, porventura, ficar demonstrado que foi culpa dele, aí entramos numa outra seara, porque foi feita uma averiguação e foi visto que, de fato, houve um erro por parte dele. Aí sim não há problemas. Mas essa questão do desconto, simplesmente porque faltou algo, sem se averiguar, a princípio não está correto. Mas, Certinho. repito, precisa ver como está essa previsão no acordo. Certinho. Vamos para mais uma dúvida aqui no nosso WhatsApp? Manda a sua também, tá? 991050400. Trabalho 2 vezes por semana em uma loja de carros. Isso já fez 3 anos. Quando minha patroa me paga, eu assino um recibo. Eu queria saber se tem direito a alguma coisa. Então, 3 anos, trabalha 2 vezes por semana e assina ali um documento. Não deixa de ser, né, doutora? Esse trabalhador tem direito a algo nesse caso? Porque me parece um trabalho freelancer, né, digamos assim. Exato. Talvez ela possa ser equiparada na empregada doméstica, mas como é no âmbito de uma loja, Sim. acaba que não existe essa possibilidade. O trabalho, independente da quantidade de dias, ele precisa da carteira assinada e ele precisa do reconhecimento. Sim. O que vai ser ajustado é a questão de valores e forma de trabalho.
Até os trabalhos intermitentes, que são aqueles em períodos de férias ou períodos de altas demandas, também precisa da carteira assinada. Muitas pessoas acham, não, eu tenho que ter um tempo mínimo de trabalho, de jornada por semana. Não, eu posso trabalhar um dia, mas eu preciso ter minha carteira assinada de acordo com o que eu faço, a minha jornada e o meu salário. Exatamente, né? É importantíssimo porque é uma garantia de que você vai ter os seus direitos numa necessidade, até auxílios, né, doutora? Se for o caso desse trabalhador precisar ser afastado, se for o caso também. Então, é necessário realmente, né, essa regulamentação. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Com o quadro Seu Direito, nosso Zap, tá assim. Já agradeço a todo mundo que está participando e a gente retoma daqui a pouco, tá, doutora? Muito bem.